minha gente? Tudo bem com vocês? Bom, vamos aí para uma aulinha da revisão para a nossa querida P2, nossa provinha de leitura e de gêneros textuais para os 7º anos. Vamos começando então, tendo conhecimento do conteúdo básico, né? 5 questões referentes à leitura do livro A Droga da Obediência, lembrando que eu pedi até o capítulo 5 e nós já tínhamos lido até o capítulo 3, portanto, só 2 capítulos de um livro suave, gostoso, que tem a ver com a idade de vocês, de um vocabulário leve, né? Acessível. Então, leiam aí um pouquinho por dia que vai, tá bom? 5 questões referentes aos gêneros textuais. Como assim? Bom, os gêneros com os quais trabalhamos no nosso livro de língua portuguesa para prepará-los para a proposta de redação, tá? Conto literário, no capítulo 5 do livro de língua portuguesa 1, cartaz de conscientização, inclusive vocês produziram um no capítulo 6 do livro de língua portuguesa 2 e o artigo de divulgação científica do capítulo 7 do livro de língua portuguesa 2, que foi o último, inclusive, gênero com o qual trabalhamos. Então, tá fresquinho na cabecinha de vocês. Vamos lá. O que eu preciso saber sobre o livro, professora? Você precisa, basicamente, ler até o capítulo 5. Fora isso, meus queridos, vocês precisam se atentar às características das personagens, sobretudo das personagens que formam o grupo arrebatador dos caras, com K, contrário de coroas, de caretas. Então, o que significa isso? Que vocês precisam estar bem conectados com a forma como eles agem, com a desenvoltura deles, com a personalidade de cada um, tá bom? Lógico que também outras personagens envolvidas na trama são importantes. É preciso saber sobre o contexto de investigação da narrativa. Vamos lá, então, agora sobre o gênero literário. O que a gente precisa saber? Primeiro, é um gênero? Então, a gente precisa entender quais são as características desse gênero, né? Lembrando que o conto literário, ele é um gênero narrativo. Por quê? Porque ele apresenta os elementos essenciais da narração, como narrador, enredo, personagens, espaço e tempo, tá? Vocês precisam saber só isso? Não, vocês também precisam estar aptos a interpretar um conto literário, tá bom? Como nós fizemos durante as aulas também. Bom, outra coisa que é importante é que vocês saibam que o conto, ele se diferencia por ser um texto narrativo breve, tá? Ele gera tudo em torno de um conflito só. Ele não tem várias complicações e vários conflitos. Geralmente o número de personagens também é um pouco reduzido, tá? Ele pode ou não conter diálogos e aí, né, depende da arte de narrar do autor que vai envolver o leitor, né? Então ele é cheio de detalhes, ele apresenta vários elementos que fazem com que o leitor se envolva com a história, né? Então é isso, gente. Fiquem atentos a esses detalhes. Releiam os contos literários do livro de português. Estejam bem conectados a isso, tá bom? Bom, seguinte, continuando. Sobre o gênero cartaz de conscientização. De novo, é outro gênero, então ele tem novas características. Quais são os elementos que constituem um cartaz de conscientização? Lembram? Um cartaz é formado só por elementos verbais? Só por elementos visuais? Como que rola, né? A construção de um cartaz e principalmente de um cartaz de conscientização. Vocês têm que se lembrar que um cartaz de conscientização tem a função de informar e não só disso. Por ser de conscientização, ele tem a função de persuadir o seu interlocutor. Ou seja, ele precisa convencer o interlocutor, né, para que ele seja conscientizado acerca de alguma conduta, de algum comportamento. Por isso, nós trabalhamos com o cartaz de conscientização contra o bullying. E eu gostaria que vocês observassem quais elementos vocês utilizaram na produção desse cartaz. Agora, sobre o gênero artigo, texto de divulgação científica, características novamente.
Gente, lembrar que o gênero artigo de divulgação científica é um gênero totalmente pautado na objetividade. Eu preciso ter como elemento básico o objeto de uma pesquisa, de um estudo. Lembrem disso, não dá para eu dar a minha opinião como autora de um artigo de divulgação científica, tá? Retomem lá o slide que eu disponibilizei no material do Google Classroom, que lá tem todos os detalhes, inclusive, né, algumas questões que nós abordamos em aula. Então, estejam também preparados para responder as questões de interpretação de um texto desse mesmo gênero. Então, minha gente, é o seguinte, aqui está o slide, só para a gente complementar essa revisãozinha aí, tá bom? Lembrando, um artigo expositivo ou de divulgação científica é um gênero expositivo, ou seja, ele vai expor um resultado ou resultados de estudos e pesquisas. Por isso é o mais importante, o que a gente precisa saber é que este tipo de texto vai expor informações sobre um determinado tema científico específico de forma objetiva, sem transmitir a opinião do autor, tá bom? E nem o posicionamento. Talvez ele apresente resultados de uma pesquisa, talvez ele apresente fala de especialistas no assunto abordado e esse assunto vai estar ligado à área das ciências. Mas, e aí, né? Será que por estar vinculado a alguma área da ciência, ele só vai aparecer em revista científica? Não, ele vai aparecer em site, ele vai aparecer também em jornais, que tem determinadas sessões voltadas para essa divulgação, tá? E outra coisa, não é porque se trata de um artigo de divulgação científica que eu tenho que usar uma linguagem difícil de ser entendida, tá? Eu tenho que, pelo contrário, fazer uso de uma linguagem de fácil entendimento, uma linguagem acessível, para que eu possa atingir um público totalmente variado, para que muita gente consiga compreender esse tipo de texto, tá bom? É isso, gente. Além disso, é importante vocês saberem que existe uma progressão das ideias, né, na estrutura de um texto de divulgação científica. Geralmente, ele vai começar já definindo a descoberta científica. Ela pode ser apresentada já no início do texto. Pode, inclusive, estar no título, no subtítulo, no primeiro parágrafo, né? Como aquele texto que a gente viu lá no capítulo 7, tá bom? E em seguida, bom, apresentou a descoberta já no primeiro parágrafo, o que é feito? Há uma exposição de como essas etapas da pesquisa se decorreram, né? Então, é preciso vocês saberem que também tem essa estrutura. Ela é definitiva? Não. Geralmente é assim que ela ocorre, tá bom? Então é isso. Bons estudos, boa prova. Qualquer coisa, tô por aqui. Beijos.